Então o senhor trocava mensagem com policiais federais, assim como o senhor fazia com o procurador Paulo Gonet? O senhor trocava mensagem ou diretamente ou em grupos de WhatsApp com policiais federais? Sim. Existia um grupo que chamava Grupo de Atos Antidemocráticos, que foi criado, colocaram eu dentro desse grupo justamente para tratar com relação ao 8 de janeiro. Eu gostaria de dialogar um pouco com o senhor Eduardo Talhaferro, se o senhor me permitir, presidente, fazendo algumas perguntas que eu acho que são pertinentes. Eu só inicio ainda, Eduardo, agradecendo a sua disposição de estar conosco, falando e expondo todos esses absurdos que aconteceram. Mas eu queria começar perguntando para o senhor Talhaferro se o senhor tinha, de alguma forma, participação nessa derrubada de contas de parlamentares e se em algum momento o senhor teve de fundamentar para o Alexandre de Moraes algum tipo de decisão para derrubar páginas de parlamentares, porque isso interessa muito ao Congresso Nacional. Boa tarde, deputado Marcel, tudo bom? Sim. Com relação à interferência vinda da AED para a derrubada de perfis, sites, qualquer coisa assim, ela não tinha qualquer poder sobre isso. Isso era feito em decisões feitas pelo Tribunal Federal ou pelo Tribunal Superior Eleitoral, dependendo da ordem que o ministro colocava. Ele somente pedia para a gente, chegava para a gente, uma publicação, vamos lá, vamos citar no caso da tua, não me recordo bem qual que era, mas alguma coisa do Ministério do Trabalho, colocava isso, a gente checava lá no perfil do senhor, se tinha de fato essa publicação, se não era mentira do que passaram para ele, recortava essa publicação, colocava num documento e o que acontecia? O próprio... colocava-se a URL ali, entendeu? Então não tinha, de fato, nada de intervenção, nada de trabalho que justificasse derrubada da própria assessoria. Era somente uma assessoria para poder certificar e levantar a URL para que eles lá, assim, na outra ponta, tomassem algum tipo de providência. Ok. Em minutar, retornando, assim, a assessoria ela não minutava decisões. Ele tinha um gabinete próprio para isso. O senhor sentia, assim, esse ambiente de perseguição à política em relação à direita ou a qualquer pessoa que desagradasse ao ministro e por isso talvez ele tivesse dito que ia aplicar muita multa ainda? Com certeza, já falei acho que isso aqui umas 2 ou 3 vezes e de fato existia evidentemente uma perseguição à direita, né, a um polo político, né, a um lado político. Isso foi quando eu percebi que tinha algo errado. Eu tenho uma pergunta que eu considero talvez uma das mais importantes para o dia de hoje. Eu acompanhei as suas falas anteriores, mas me corrija se eu estou enganado. Aquela matéria sobre o grupo de WhatsApp dos empresários que saiu no Metrópolis, é isso? Assinado por Guilherme Amado. Inclusive, ela embasou o nosso pedido de CPI de abuso de autoridade. Se eu não estou enganado, você falou que primeiro tentaram na CNN e depois mandaram para o Guilherme Amado, é isso? Não. Essa é outra, essa é atual, essa é mais recente. Pode repetir? Não, aqui eu falei justamente foi com relação àquela ação de busca e apreensão dos empresários em agosto de 2022, no qual ele se lastreou somente na matéria jornalística do Jorge Amado, acho que é Jorge Amado, do Amado, né? Guilherme Amado. Desculpa, Guilherme Amado. Mas a imprensa foi provocada por alguém do tribunal, por Polícia Federal ou algo nesse sentido para publicar essa matéria? Ou essa matéria foi feita independentemente pelo jornalista e depois chegou à assessoria de vocês? Na assessoria só chegou a matéria. Nunca vi nada provocado por Polícia Federal. Em todo o tempo que eu trabalhei dentro da assessoria, nada chegou de provocação da Polícia Federal ou da PGR. Tudo do próprio gabinete dele. Como nós estamos falando de Polícia Federal, você teve alguma relação com a coordenação de contra-inteligência da Polícia Federal, Política Federal até pode ser, da Polícia Federal, da qual o delegado Fábio Schor faz parte? Tive contato com o Fábio Schor numa reunião por vídeo para tratar de algum assunto, não me recordo se era o assunto do Roberto Jefferson
eu não me recordo especificamente qual, porque foram aí muitos trabalhos, e lembro que nessa reunião participou eu, salvo engano, Ayrton Vieira e o Marco Martim Vargas. Eu não lembro se o ministro tenha participado. Pergunta do deputado Marcel. Mas o senhor lembra se por acaso o delegado Fábio Schor solicitou alguma coisa para o senhor, mas que o senhor não lembre do assunto? Não. Algum relatório, algum estudo, algum levantamento? Nada? Nunca a Polícia Federal pediu nada para o Tribunal Superior Eleitoral, para a Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação com relação às eleições. Nunca. A única coisa que aconteceu foi montado um grupo em comum com a Polícia Federal, onde eles mandavam algumas coisas, para algumas fotos estáticas para tentar a identificação, visto que algumas pessoas estavam de boné e óculos e eles não conseguiam fazer a identificação no banco deles. Isso foi passado para as pessoas dentro do TSE. Mas então o senhor trocava mensagem com policiais federais, assim como o senhor fazia com o procurador Paulo Gonet? O senhor trocava mensagem ou diretamente ou em grupos de WhatsApp com policiais federais? Acho que essa pergunta é importante, presidente. Sim. Existia um grupo que chamava Grupo de Atos Antidemocráticos, que foi criado, colocaram eu dentro desse grupo justamente para tratar com relação ao 8 de janeiro. Então o senhor participava de grupo de mensagens com policiais federais, nunca trocou nenhuma mensagem direta com o policial federal, correto? Direto. Não, nunca diretos. Mas no grupo tinha policiais federais, o senhor podia dar os nomes dos policiais federais que estavam nesse grupo? O senhor tem essa relação ainda? Eu preciso pegar, eu prometo eu passo pro pessoal da comissão, mas eu lembro que tava o Chuí, eu não lembro se o Scarpelli tava, eu preciso ver, porque talvez eu seja... Você ainda tem o grupo? De pessoas que não estavam. Você ainda tem o grupo ou o grupo foi apagado no seu telefone? Não. Tem coisas que não estão no meu telefone, mas estão no material policial que foi certificado já. Pera, deixa eu ver aqui. Atos... Se o grupo inteiro já foi... O grupo tá aqui. Então você pode passar o grupo pra gente. Aqui, ó. É esse grupo aqui, ó. O delegado Rogério Galoro, por acaso, que foi assessor do Moraes no TSE e depois assumiu a diretoria-geral do tribunal. Delegado Rogério Galoro, por acaso está no grupo ou o senhor teve alguma relação com ele? Não. Inclusive, acredito que esse grupo ele esteja reduzido porque ele tinha mais gente. Eu acredito que algumas pessoas saíram, mas eu passo para você. Marcel Van Hatten. Eu queria voltar à questão da busca ativa, que é o que eu estava num grupo de busca ativa. O meu nome estava num grupo de busca ativa, senador Magno Malta. Por isso que, segundo a decisão judicial diz isso, eu acabei tendo um post censurado. E eu só para entender, busca ativa é algum sistema automático que ficava monitorando um alvo específico a cada postagem. É o que eu quero entender dele. Ele já explicou isso? Não. Então, se puder explicar, Eduardo, o que era essa busca ativa que era feita? E quantas pessoas estavam nessa busca ativa? Que tipo de pessoas? Como era uma empresa contratada para isso? Vocês mesmos faziam? Se puder nos explicar um pouco melhor o que seria essa busca ativa? Na verdade, deputado, dentro do próprio da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação, a gente não tinha nenhum sistema de monitoramento, de busca, esse tipo de coisa. Estou até abrindo aqui a pasta para eu dar uma olhada. Mas o TSE, quando eu já entrei no TSE, já existiam parcerias com empresas de checagem, como aqui a DXTSE, a CETSE, FGV DAP, GT TechBiz, NetLab, Palver, deixa eu ver uma outra aqui, o FMG, ITS Rio, a Pura, ela tinha um sistema que é o Boitatá, tá, que é o BTT, que ele fazia aí um monitoramento, mas eu não tinha, eu não apesar de eu estar nesse grupo, por eu ser um chefe do gabinete, eu nunca interagi com esse grupo. Quem cuidava desse grupo era o Thiago Rondon e o Frederico Alvim. Então esse grupo eu não tive acesso, eu nunca olhei. Falando nessas duas pessoas, eu quero aproveitar também, aí é uma coisa mais de sentimento pessoal seu, tá? Você sentia que essas pessoas, até você assim, mas essas pessoas também achavam que estavam fazendo alguma coisa errada, que era algo ilegal, que não ia terminar bem, que, enfim, não deveriam estar fazendo aquilo, mas acabavam cumprindo as ordens, porque, enfim, não viam talvez outra alternativa? Você sentia esse clima? Tem pessoas ali que você acha sabidamente estavam fazendo algo que considerava errado e estavam desconfortáveis com isso? Dentro do gabinete tinham pessoas que se manifestavam, que tinham esse sentimento de problema,
mas também tinham pessoas que, de qualquer forma, não estavam preocupadas com isso, não. Eu propus a CPI do abuso de autoridade 2 vezes. Uma no final de 2022, que foi engavetada porque estava encerrando o mandato. Arthur Lira não instalou porque o recesso já estava próximo. E a segunda vez em final de 2023, quando faleceu lamentavelmente Clesão, nós obtivemos as 171 assinaturas quase 10 meses depois. E até hoje não foi instalado. Eu queria saber se em algum momento você ouviu comentários sobre a CPI do abuso de autoridade dentro do TSE, no STF. A mim nunca chegou nada com relação a isso. Eu nunca fiquei sabendo, estou sabendo agora pelo senhor. E quando infelizmente faleceu o Clesão, eu já não estava mais no Tribunal Superior Eleitoral. Só queria perguntar ainda sobre o caso do Felipe Martins. Eu sei que o senhor não estava mais no Tribunal Eleitoral e o caso Felipe Martins foi muito mais vinculado à atuação da STF, mas com os mesmos atores, Alexandre de Moraes, Fábio Schor, etc. E aí eu me pergunto, porque há uma suspeita aí de que possa ter havido até uma coordenação internacional de esforços para fraudar um registro de entrada de um cidadão brasileiro nos Estados Unidos. E a gente está vendo tanto absurdo sendo relatado em relação e às vezes até, presidente, confesso, parece tão amador, com todo o respeito ao próprio Talhaferro, que tem informação e tudo, mas tão amador no sentido de hoje estar tão exposto tudo que aconteceu, Talhaferro, que eu me pergunto se você acha que seria possível haver até uma coordenação internacional nesse sentido, dado o caso Felipe Martins, o quanto você conhece também esse caso, porque esse é o talvez mais aberrante de todos os casos, por envolver uma entrada num país estrangeiro que nunca aconteceu, para manter uma pessoa presa, inclusive em confinamento solitário, presa por 6 meses e solitária por 10 dias. Então eu queria saber se o senhor acha que faz sentido supor um tipo de coordenação, inclusive internacional, para a realização de fraudes no processo legal no Brasil. Quando aconteceu o caso de Felipe Martins, eu já não me encontrava, não trabalhava mais no Tribunal Superior Eleitoral. Não acompanhei esse caso, vi muito pouco nas mídias, porque eu vejo muito pouco televisão. É um meio de comunicação que não me interessa, eu não assisto televisão. Mas diante da sua pergunta, e diante de todos os fatos aqui apresentados e tudo que eu vivi, inclusive vendo pessoas fazendo aí um arrastão de direita, né? Eu não duvidaria. Não posso afirmar que aconteceu de fato alguma manipulação, mas eu também não duvidaria. Eu quero agradecer ao Eduardo Talhaferro pela colaboração, por estar conosco nessa tarde. E de novo, presidente, eu ouvi mais cedo a preocupação com a segurança dele, com tudo que possa acontecer. Nós precisamos fazer de tudo para informar as autoridades do país em que ele estiver. Aliás, todas as autoridades, todos os países em que há hoje brasileiros asilados ou exilados têm sido informados para que a gente possa dar mais conforto dentro do limite do possível, porque não é uma situação confortável para ninguém, a essas pessoas. E eu gostaria aqui, Talhaferro, de agradecer como cidadão brasileiro por estar contribuindo para o futuro da nação. Porque eu tenho certeza que a sua contribuição, nesse momento crucial, como disse o senador Magno Malta, tem reforçado o senador Flávio Bolsonaro, proponente aqui, junto com o senador Eduardo Girão, que falou mais cedo dessa reunião, eu tenho convicção de que a sua participação na história do Brasil já está registrada e, com a vontade de Deus e com o apoio do povo brasileiro, nós vamos superar isso. Muito obrigado, senhor Eduardo Talhaferro. Queridos amigos e seguidores, venho aqui com um pedido especial. Nosso canal foi desmonetizado. Se vocês gostam do que fazemos e acreditam no nosso trabalho, considere nos apoiar a partir de R$1 neste QR Code via Pix, ou adquira algum produto de nossa loja. Cada pequeno gesto de apoio faz uma diferença enorme. Nosso conteúdo é de graça e sempre será. Nos apoie. Muito obrigado!